E aí, galera, o que vocês demandam aí que a Qual é a gente debata? colocação que vocês querem fazer aí? Vou abrir a rodada para pergunta, hein? Vou abrir para pergunta. Não sei se o Kleber tem pergunta, não sei se ele entrou já. Tem o Daniel aqui, tem o Jefferson, tem a Alicia e tem o Maurício. Não sei se. Aí, ó, o Kleber entrou. A Alicia perguntou o que é o socialismo. A gente já explicou, Alicia. Está na outra live. A Alicia é minha aluna, Pedro. A Alicia é uma aluna muito querida que eu tenho aqui na escola, uma garota maravilhosa, uma aluna muito dedicada, só que ela não perdeu a outra live. Então, olha, Alicia, você vai lá na primeira live, lá que tá, a gente respondeu, senão a gente vai ficar mais de 30 minutos aqui explicando. O neoliberalismo na educação. Na Começa tu educação. aí, Vai, Celso. Pedro. Começa tu. Então, o neoliberalismo na educação, primeiro que a proposta do neoliberalismo é a destruição da educação, né? É a destruição da educação pública. O neoliberalismo parte do princípio de que o Estado deve ser o mínimo possível e a partir daí você tem que destruir a educação pública. Eu já vi políticos, por exemplo, propondo que o fim da obrigatoriedade do Estado da educação. Eu já vi políticos aqui no Brasil, políticos brasileiros, propondo que ao invés a escola oferecer o Estado oferecer escola pública, que o Estado ofereça voucher para cada cidadão e esse cidadão vá consumir o voucher na escola que ele quiser. Então, esse é o princípio. A destruição da educação. Só que a gente sabe que em uma nação, uma sociedade civilizada, a educação ela é fundamental para o Estado, porque é a partir da educação que você forma a consciência nacional. A educação é um dos pilares para você formar um cidadão consciente. Então, a educação, o Estado que abre mão da educação está abrindo mão da sua própria nacionalidade, sua própria soberania, porque a educação faz parte da soberania de um Estado. A França não fez isso, a educação francesa é pública. Então, assim, os Estados Unidos, vamos falar dos Estados Unidos, por exemplo, as universidades americanas são particulares. Você vai em Harvard, por exemplo, Stanford, são universidades particulares. Mas não é todo mundo que tem condição de estudar em Harvard, né? Vamos combinar, né? Não é todo mundo. Nos Estados Unidos, a gente vê muito isso em filme, Pedro. O moleque nasce, a primeira coisa que o pai e a mãe faz é abrir a poupança do garoto para botar dinheiro para a faculdade. Então, assim... Se endivida a vida inteira. Se divide a vida inteira. Então, eu vi uma reportagem, por exemplo, na BBC, de jovens da nossa idade, Pedro, de 30 anos ou 25 anos, que acabam de se formar com uma dívida de US$ 1 milhão para pagar. Porque não é barato estudar em Stanford, não é barato estudar em Harvard, não é barato estudar na Universidade de Nova York, em Colômbia, não é barato. Então, o cara, imagina o cara se formar com 26 anos de idade com uma dívida de US$ 900 mil para pagar. Então, o projeto neoliberal para a educação é esse aí. É a destruição da educação pública. De tudo que o Brasil construiu ao longo dos 80 anos, desses 80 anos. O Brasil se não me engano, se não me falha a memória, a USP, Universidade de São Paulo, é de 1932, né, Pedro? 32, no ano da Revolução Constitucionalista. 1932. Não. Ano do Levante paulista contra o Getúlio. Exatamente. São Paulo é a locomotiva do atraso. O ano do movimento constitucionalista. E aí, o que aconteceu? De 1932 até 2020, eu não sou muito bom de matemática, mas uns 80 anos. Quer dizer, tudo que o Brasil construiu ao longo desses 80 anos, para a educação pública e tal, a proposta neoliberal é ir para o buraco. E agora você vê, Pedro, quando o circo aperta,
para a sociedade brasileira, quem é que toma frente das pesquisas? É a universidade. Qual é a pesquisa que a Estácio está fazendo em relação ao Covid? Quem está fazendo isso aí é a Fiocruz, filhão. É a Unicamp, é o UERJ, é o FRJ, é a USP. Eles que devolvem. Tem muita gente que pensa, Pedro, que a universidade, a função da universidade é só formar graduação. Então, por exemplo, direito, medicina, engenharia, a graduação é uma das funções da universidade. A universidade tem a função também de produzir pesquisa e produzir conhecimento. E esse conhecimento e essa pesquisa tem que voltar para a sociedade de alguma forma. Qual é o conhecimento, qual é a pesquisa, com todo respeito, lógico, que a gente tem que tratar com todo respeito, que as universidades brasileiras produzem? A Uniopa, por exemplo. Agora, a Uniopa, que é uma universidade conhecida. Qual é a pesquisa relevante para a sociedade que a Uniopa produziu? Que a Univag produziu? Que a Unic produziu? Que a Estácio produziu? Eu não conheço, cara. Se tiver, me desculpa. Vocês me falem aí que eu estou atrasado. Eu não conheço. Então, eu acho que a função da universidade é essa. E o neoliberalismo propõe destruir a universidade brasileira, como o governo Bolsonaro está querendo fazer agora. Destruir a universidade. Destruir o caráter público da universidade. E aí você entrega a universidade como o sonho deles, do Bolsonaro, dessa galera aí, o sonho é transformar a UERJ, a UFRJ, a Unicamp em universidades americanas. E aí só tem dinheiro para entrar nessas universidades quem pode pagar, filhão. Se a UERJ fosse uma Harvard, talvez eu não tivesse estudado na UERJ, que eu não teria dinheiro para pagar. Nem você. Que eu conheço a tua história, conheço a tua família, você não é de família rica. E aí, como é que a gente fica? Ou a gente teria uma dívida de milhões de reais agora para pagar, depois do curso. É mais ou menos isso, Pedro? Exato. Eu vou até chamar a atenção, antes de partir para a próxima pergunta, que já está ali, para a dimensão pedagógica do neoliberalismo. Né? O César falou da dimensão econômica, que é, ou seja, vende tudo que for possível. Se a educação puder ser comercializada, o Estado abre mão da educação e vende também. Isso que o César colocou. Mas há uma dimensão pedagógica, uma dimensão curricular, uma dimensão do que é ensinado para cada uma das pessoas dentro da sala de aula. E essa dimensão se chama a tal da pedagogia das competências. Ou seja, vocês já ouviram aquela historinha de empreendedor, né? Então, há uma ideia de que as crianças devem aprender a ser empreendedores na escola. Então, ao invés de um processo de ensino-aprendizagem, de um conteúdo que liberte a consciência para a compreensão da realidade nacional, o neoliberalismo propõe um conteúdo que amarre cada um desses indivíduos para se virar nos 30. Então, aquilo que seja o seu próprio empreendedor, se vir, não sei lá o quê, seja um microempreendedor, né, o MEI, não sei lá o quê, e isso é caracterizado com essa pedagogia da competência. Então, os professores deveriam então desenvolver a competência de cada aluno para que cada aluno se vire no mundo, né? Que conquiste o seu lugar no mercado de trabalho. Próxima pergunta, Pedro. Para você falar o Jefferson está falando, para você falar das liberdades nos países socialistas. Se isso é implica da imposição, se não tem liberdade mesmo, se é uma ditadura, como é que funciona esse negócio aí, por exemplo, da Coreia do Norte ou da China, se lá falta liberdade, se o cidadão lá ele é preso mesmo, se ele tem que... Esse dia teve uma notícia na internet que todo mundo tinha que cortar o cabelo igual o cabelo lá do Kim Jong-un lá. Isso é uma mentira, até que ponto isso é mentira, até que ponto isso é verdade? A gente sabe que algumas coisas são mentiras, outras coisas são verdades. Então eu queria saber de você aí, até que ponto as coisas são mentiras, as coisas são verdade em relação à liberdade no socialismo. Eu acho que assim, eu vou tentar ser rápido porque agora eu vi que já apareceu uma porrada de pergunta aí. Olha só, tem muita pergunta aí. César, tu vai conseguir anotar essas coisas aí? Não, eu tô lendo aqui. Pode ficar tranquilo, deixa que eu leio e você responde. Vamos lá, mete marcha aí. E a galera tá aí. A galera tá participando. Eu acho que assim, cada experiência socialista ela tem
ela tem uma peculiaridade, né? Então, assim, o que a gente entende como liberdade individual na sociedade burguesa, ela não vai existir na sociedade socialista. Não vai, né? Eu vou dar alguns exemplos. Os sabotadores da eletrificação da Sibéria. O cara tem a liberdade de sabotar a eletrificação, de envenenar as plantações em Cuba. São crimes, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é a gente teria que dar caso a caso, né? Mas vamos ver, pegar o contexto cubano, né? Toda experiência socialista, ainda mais em países pequenos, é uma experiência insular, é uma ilha rodeada de capitalismo. Cuba é um exemplo muito claro disso. Então, a política estratégica do Estado é uma política de defesa do Estado cubano. E nessa política de defesa do Estado, deve haver necessariamente um controle da sabotagem, seja uma sabotagem ideológica, seja uma sabotagem política, né? Então, algumas restrições devem ser colocadas, né? Agora, tudo parte do que a gente entende como liberdade individual, né? Se a liberdade individual é comer, ter saúde, ter educação e ter um trabalho, a sociedade burguesa não oferece isso. Então, abrir mão de certas regalias que só tem aqueles que detêm o capital é o que propõe as sociedades socialistas. Como eu falei, a gente teria que entrar em caso a caso, né? A União Soviética, após a ascensão do Stalin, entra num período de guerra civil com a oposição trotskista, né? E acontecem inúmeros casos de limitação das liberdades, né? De perseguição aos opositores, e que precisam ser estudados historicamente, né? Porque existem muitas mentiras em torno disso, como o Holodomor ucraniano, né? Enfim, uma série de coisas. Eu acho que está mais ou menos respondido, né? Tudo depende Deixa eu só complementar o que o Jefferson falou aqui. Ô Jefferson, deixa eu te falar uma coisa, cara. Hoje em dia, a gente está numa era tecnológica, então, basicamente, a gente pode conhecer o mundo inteiro com a palma da nossa mão. Eu estava comentando com o Pedro aqui, antes de fazer a live, que eu descobri um canal, não sei se você conhece, né? A galera que está assistindo conhece. Descobri um canal lá no YouTube chamado Mundo Sem Fim. Esse canal Mundo Sem Fim é um casal de viajantes brasileiros, que eles passaram 5 anos viajando ao mundo inteiro. Eles venderam tudo que eles tinham aqui no Brasil e foram fazer mochilão pelo mundo inteiro. Os caras, eles compraram uma GoPro, né, aquela câmera GoPro, e compraram uma filmadora boa e foram filmando a viagem ao redor do mundo. Pois bem, eles foram, está no YouTube, né, é um canal Mundo Sem Fim no YouTube, eles foram para a Coreia do Norte. Chegaram na Coreia do Norte, filmaram, óbvio que isso aí você tem razão, na Coreia do Norte você não pode filmar tudo, tem restrições de filmagem, etc. Sociedade militar, muito militarizada, isso aí eu estou falando que eu observei no vídeo, militares de toda parte, né, controlando e tal, mas você chega na Coreia do Norte e é interessante que esse pessoal do Mundo Sem Fim, esse casal, eles não são historiadores. Então eles não fazem análise, não vão para um lado nem para o outro, eles apenas filmam como turistas. E a gente que é historiador, a gente observa e fala, pô, caramba. Então, olha só, Coreia do Norte é extremamente desenvolvida, bonito pra caramba, Pedro. Não é essa miséria que a imprensa pinta, que é tudo miserável, não. Os prédios são muito bonitos, muito bonitos. As moradias das pessoas comuns são bonitas, os bairros são lindíssimos. Eles passeiam nos bairros residenciais, as casas são bonitas, os prédios são bonitos, as ruas são limpas, asfaltadas, um desenvolvimento, Pedro, tecnológico, carros passando, viaduto pra caramba, prédio pra caramba. E, mal ou bem, eles falaram que não foram importunados na Coreia do Norte, puderam filmar tudo que eles
filmaram. Óbvio que tem uma coisa ou outra que o guarda do governo chega com educação, pega, essa aí você não pode filmar e tal. Geralmente dentro de repartição pública. Tem uma parte do vídeo que eles foram numa biblioteca, e aí dentro da biblioteca realmente não podia filmar, a gente até entende, né? Está numa repartição pública e tal, mas de resto, não é essa coisa que a imprensa pinta, não, cara. Tiveram eles, estou falando o depoimento, se você for ver lá o vídeo que eu assisti, canal Mundo Sem Fim na Coreia do Norte, não é, a China, mesma coisa, Pedro. Mesma coisa, tiveram liberdade na China, os caras beberam, foram para cidades chinesas, foram para restaurante, e filmaram aqui, filmaram ali, tudo mais. Então, assim, a gente tem que saber o que é mentira e o que é verdade. Porque a gente lê na imprensa, a gente sabe que a imprensa é extremamente anticomunista. Então, ela nunca vai fazer propaganda a favor de qualquer país comunista que seja, socialista que seja. Então, a gente tem que... Às vezes, eu procuro ir no YouTube, porque lá eu vejo sem o filtro, né? Vejo só com o filtro da pessoa. Então, acho muito melhor. Não sei se a gente conseguiu responder a pergunta. Falar do Kleber agora. Queria entender em termos práticos como essa elite detém tanto poder, tendo em vista que não temos tantos meios de produção assim. Vai lá, Pedro. Eu acho essa pergunta muito interessante. Muito interessante. Porque faz a gente entender que o que é meio de produção, né? Meio de produção não é só a terra ou a máquina da indústria. Meio de produção é o capital. É o acúmulo de dinheiro. Tá? Ainda que essa burguesia não produza, né, ou não tenha uma tecnologia de ponta na indústria, ela tem o capital, ela acumula monetariamente o capital. Então ela consegue deter o poder porque ela acumula o dinheiro. Ela consegue lançar um candidato que esteja feito às suas colocações, né? Consegue corromper o Estado. O que é a corrupção do Estado? É a devolução do financiamento da campanha, pô. Agora as campanhas são estatais, né? Que é um avanço, né? Um financiamento público da campanha é um avanço porque suspende o financiamento privado, né? E entendam, só um dinheiro circulando, não há dois dinheiros circulando. A separação entre dinheiro público e dinheiro privado ela é muito tênue. Só há um dinheiro, só há uma moeda circulando que é o real. Você não chega num local para comprar em dólar, você vai ter que transformar em real. Então só há uma moeda circulando no Brasil. O que eu estou dizendo com isso? É que se você detém um número significativo daquelas moedas, então você detém o poder. Né? A circulação ela até sai do país. Né? Você até acumula mais fora do que acumula dentro. Mas à medida que você tem uma quantidade de capital gigantesca, eu posso financiar pelo Caixa 2 uma campanha e depois eu vou cobrar desse cara numa lei que me favoreça ou numa licitação que permita que a minha empresa tenha alguma vantagem naquela exploração de algum bem público, numa concessão pública ou na exploração de um terreno público, né, de mineração, por exemplo. Essa é a estrutura que se dá, a economia política da corrupção. Né? E essa é uma estrutura que mantém essa burguesia, que não é uma burguesia necessariamente produtiva, mas é uma burguesia compradora, que mantém essa burguesia com tanto poder. A próxima pergunta é Danu Júnior, JR, né? Não sei se é Júnior, Rebelião. Qual a relação da ascensão fascista no Brasil com o neoliberalismo de Paulo Guedes? Bem, isso aí a gente já respondeu vou tentar fazer retomar. Nossa primeira live, o Danu JR Rebelião. Nossa primeira live que eu fiz foi com o professor Jefferson, foi sobre fascismo. Depois você assiste lá. E a gente falou lá, a gente destrinchou que o liberalismo e o capitalismo não é antagônico ao fascismo, muito pelo contrário. O capitalismo italiano apoia o Mussolini. Então, muita gente pensa que o fascismo ele é uma coisa contrária ao capitalismo, ao neoliberalismo. Muito pelo contrário. O contrário de fascismo é socialismo.
Porque os fascistas na Itália, eles reprimem o socialismo de uma forma brutal. O filósofo Antônio Gramsci, por exemplo, ele vai morrer na prisão, ele vai ser preso. Ele vai morrer na prisão. Então, assim, o que eu quero que você entenda é que, às vezes, a gente cai no erro de achar que o fascismo e capitalismo, neoliberalismo, são duas coisas antagônicas. Aqui no Brasil, a gente está vendo que o governo de Jair Bolsonaro, e a gente lá na nossa live, a gente já discutiu sobre isso, a gente não sei se a gente pode chamar o governo de fascista, no sentido histórico da palavra, mas elementos fascistas compõem o governo, que eu já expliquei na outra live, eu tenho certeza, estou convencido disso, realmente eu sou convencido de que elementos fascistas, estruturas fascistas compõem o governo Bolsonaro. Né? São bloquinhos, né, compõem o governo Bolsonaro. Estruturas, elementos fascistas. Então, isso não é, de forma nenhuma, uma coisa antagônica ao neoliberalismo. Muito pelo contrário, a gente sabe pela experiência histórica de que o liberalismo, ele muitas das vezes vai se aliar ao fascismo para quê? Para combater a classe trabalhadora. Porque, em última instância, fascismo e neoliberalismo têm o mesmo inimigo, meu camarada. E o inimigo é a classe trabalhadora. É o mesmo inimigo. Então, isso aí eu estou falando de experiência histórica. A gente olhar para a história, olhar para trás, a gente vê que o liberalismo não é inimigo do fascismo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Próxima, Pedro. Tem mais alguma? Eu não vi mais nenhuma. Deixa eu ver. Já tá bom, né? Tá de bom tamanho. Então é isso aí, cara. Agradecer. Alguém quer Agradecer falar mais todo alguma mundo. coisa aí? Quiser perguntar, a hora é essa. Acho que Senão pergunta mesmo não tem não. A galera estava debatendo aqui nos comentários, mas acho que essa era a última pergunta. Acho que agradecer, né, cara? Agradecer ao Kleber que ficou aí, agradecer ao Daniel entrou agora, agradecer ao Kleber, agradecer ao Stumbo, agradecer ao Jefferson, agradecer ao Dudu, ao Daniel que chegou, a Tati, a Elaine, agradecer a todo mundo que está aí. E é isso aí, meu camarada. Espero que a gente tenha contribuído aí com o debate e eu espero que vocês reflitam aí sobre tudo que a gente falou. E qualquer coisa, o Instagram do Pedro vai estar aí. Todo mundo quiser interagir direto com ele, vocês interagem direto comigo, vocês interagem. O Pedro vai colocar a bibliografia dos stories, bem como eu também vou colocar as minhas referências bibliográficas nos meus stories aqui, e vocês peguem à vontade aí. O Kleber quer fazer um último comentário. Faz. Pode fazer, Kleber. Olha o Dudu. Dudu é gente boa. Dudu estou comigo. Fala, Kleber. Tá escrevendo, deve estar escrevendo. Bebe devagar, César. Oi? Bebe devagar. Não, tô devagar, cara. Só vamos olhar a palavra. Tu virou o copo aí. Tá quente já. Pau no cu do Bolsonaro. Tá. Pô, valeu, tchau. Demorou isso tudo. Valeu, Beleza, Pedro. Valeu. Obrigado, César. Obrigado pelo convite. Foi muito bacana. Um abração para vocês. Tchau.